Hoje, o Memória de Manhuaçu aborda uma das mais fascinantes histórias de superação e triunfo dentre as já apresentadas pelo projeto. Trata-se do sonho de um garoto que, aos 11 anos de idade, veio do meio rural para trabalhar na cidade, trazendo na bagagem esforço e dedicação que culminaram na coroação de uma vida de vitórias e conquistas. A exuberante trajetória de sucesso da família do empresário Alberto José da Silva, o Albertão. A história da família de Alberto José da Silva se confunde com a história de uma vetusta avenida que se tornou a espinha dorsal do centro econômico e empresarial do antigo Manhuaçu. Foi o berço dos armazéns do Filipinho e da Casa Ribeiro do imigrante português Antônio Pinto Lopes. A aurora da maternidade e posto de saúde de Manhuaçu, hoje Hotel Ipanema. Vamos falar um pouco de Clarice Felipe Nassif. Tudo começou no Líbano. O pai de Clarice Felipe Nassif, o imigrante libanês Felipe Chibel Nassif, se estabeleceu em Manhuaçu com fazendas de café e gado. Aqui chegando, Felipe Chibel Nassif casou-se com Dorvina Bechara e assim deram início ao clã dos Nassifes. O seu pai veio do Líbano no início do século passado? Eu não tenho bem certeza, mas... E chegando aqui no Brasil, qual foi a atividade dele? Foi para fazenda, tinha muito gado, café e tudo. Fazenda do Coqueiro, Marambaia, tinha 3 fazendas, meu pai, no final. Então ele se estabeleceu como fazendeiro? Como fazendeiro. Como fazendeiro. Toda a vida a senhora morou aqui na cidade? Toda a vida eu morei em Manhuaçu, naquela casa que hoje é do Camilo Nassif, meu irmão. Da Baixada, na Avenida Felipe Nassif. A família Nassif tem ruas para todo lado. Tem tradição, né? Tem tradição enorme, né? A família Bechara, também originária do Líbano, em 1905, imigrou-se para o Brasil, parte se estabelecendo em São Paulo e parte veio para Minas Gerais. Em São Paulo, os Becharas se fixaram na cidade de Tanabe, com negócios de indústria moveleira. Em Minas Gerais, vieram para Juiz de Fora, Manhuaçu, Manhumirim e Caparaó, se estabelecendo no ramo de agricultura e comércio em geral. O mais famoso membro da família Bechara é o Dr. Etelvino José Henriques Bechara, cientista e professor emérito no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, especialista em quimio-bioluminescência e radicais livres. Clarice Felipe Nassif não se adaptava com a vida na fazenda, preferia viver na cidade. Na mocidade, gostava de festas, bailes e na fase adulta se notabilizou como entusiasta dos desfiles de carnaval. E como que foi a mocidade da senhora? Em que escola a senhora estudou? Estudei na escola, no ginásio, no tempo do Salim Nassif, que era o diretor lá, né? E a senhora fez até o magistério? Não, foi contabilidade. Contabilidade, né? Fiz o curso e na escola normal da dona Ciá, a senhora estudou? Pouco, mas foi no ginásio, né? Terminei tudo no ginásio de Manhuaçu. Que era o único lugar que tinha contabilidade. Contabilidade. Né? Aí, como mocinha, a senhora tem alguma lembrança da época que a senhora era mocinha aqui no Manhuaçu? Eu divertia muito pouco, né? Porque meu pai era muito enjoado. Não posso falar isso na entrevista. Ele era severo. Muito severo. Quando foi que a senhora conheceu o Alberto? Quando eu tinha quase 20 anos. E o casamento? A senhora lembra da data do casamento? Lembro. 19 de dezembro. 19 de dezembro. Pode falar a data, né? Pode falar a data, né? Falar a data de 1900 antigamente, né? Quando a senhora conheceu o Alberto, ele já era comerciante, empresário? Não, ele trabalhava no balcão do Antônio Lopes,
um português que tinha aqui. Que tinha distribuidora de produtos, né? É. Isso, Antônio Pinto Pinto Lopes. Ele era balconista. Balconista, né? Alberto José da Silva, o Albertão, se notabilizou como o primeiro empreendedor a introduzir o autosserviço no comércio varejista de Manhuaçu, com o lançamento do supermercado Albertão. Anteriormente, ele já possuía mercearia e atacado de mercadorias na Avenida Barão do Rio Branco. Ainda adolescente, veio do meio rural e estabeleceu-se no comércio como balconista na loja do imigrante português Antônio Pinto Lopes. Após o casamento com Clarice Felipe Nassif, tornou-se autônomo no ramo de lanchonete. Daí para frente, deu um salto de qualidade quando entrou para o seleto grupo de comerciantes de secos e molhados, estabelecendo-se como mercearia. Da mercearia para a venda por atacado foi uma vitória alcançada. E, finalmente, a realização do sonho maior de construir o supermercado Albertão, com a abertura de 2 lojas, uma na Praça da Rodoviária e outra na Praça 5 de Novembro. Foi o primeiro supermercado de Manhuaçu, foi nós que montamos, né? Supermercado Albertão, ali onde é o clube hoje, né? Clube Recreio, onde hoje é Casa e Vídeo, não é Casa e Vídeo, não. Casa Pernambucanas. Casa Pernambucana, hoje é a Casa Pernambucana. Ali que era o supermercado. Além do pioneirismo em supermercado, Alberto José da Silva foi produtor rural e ativista do desenvolvimento de Manhuaçu com as seguintes realizações. Em 1987, apoiou a campanha para soerguer a associação comercial que estava inativa, resultando uma criação da ASEAN. Em 1998, conseguiu trazer para Manhuaçu uma unidade do SENAC, que hoje abrange 47 municípios do leste de Minas. Teve atuação marcante também na doação do terreno para a sede própria do Rotary, lutou para trazer o colégio polivalente, conseguindo a doação do terreno pelo seu amigo Heitor Pinheiro. Fez parte da extinta cooperativa dos cafeicultores. Alberto José da Silva foi membro fundador do Rotary Clube de Manhuaçu e um grande rotariano. Passamos agora para o Castelo do Café para entrevistar Chabel Felipe Silva sobre a família Felipe Nassif em Manhuaçu. Falar do meu pai me embarca um pouco, porque o meu pai ele chegou aqui em Manhuaçu aos 11 anos de idade. Nasceu na roça, aqui no Córrego da Sinceridade, e nem escola ele tinha frequentado ainda aos 11 anos. E aos 11 anos ele chegou aqui, foi estudar, que a minha avó, fez muita questão de colocar ele na escola. E ele foi trabalhar num comércio aqui em Manhuaçu, aqui na Baixada, na Avenida Barão do Rio Branco, aqui no final da Avenida Barão do Rio Branco, onde ele existia um entreposto de galinha e ovos que era enviado para o Rio de Janeiro através da nossa estrada de ferro. E ele começou, trabalhou ali por alguns anos, foi estudando. Por volta dos 17 anos aproximadamente, ele foi trabalhar num armazém que chamava o Armazém de Secos e Molhados da época, ali também próximo àquele local ali. E ali ele foi por 4 anos trabalhando nesse botequim, como ele dizia, vendendo café, vendendo pastel. Ele tinha um bilhar lá, e ele falava com muita alegria que as pessoas da sociedade de Manhuaçu vinham do centro da cidade para poder tomar o café dele, ter um momento de descontração naquele ambiente dele. Não existia supermercado em toda a nossa região aqui. Cidades boas como Manhuaçu ainda não conheciam o sistema de autosserviço. E aí ele inaugurou, em outubro de 1972, um supermercado no centro de Manhuaçu,
onde funcionava o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil mudou-se para onde foi a prefeitura nos últimos anos, por uma sede nova, e ele instalou o supermercado lá. E eu lembro com muito detalhe que as pessoas chegavam lá, eu tinha 11 anos nessa época, e elas não sabiam como comprar no supermercado, porque elas ficavam acanhadas de chegar e pegar a mercadoria, botar no carrinho para depois pagar. Porque a cultura era o inverso, né? Você chegava, pedia a mercadoria, pagava, e lá o sistema de autosserviço era totalmente diferente. Então ele foi pioneiro aqui na região nesse sistema. O clube recreativo, ele era onde é hoje a NG. Depois eles compraram aquele terreno ali na praça para poder fazer uma sede de obra do clube. Ele teve também atuação marcante nesse movimento de construir a sede de obra do clube recreativo ali, né? Ele participou muito na época, ativamente na construção do clube recreativo, inclusive foi um dos primeiros cotistas do clube recreativo, e ele tinha um carinho e um amor muito grande pelo clube. Posteriormente, aí nos anos 70, ele foi presidente por mais de um mandato. Eu me recordo que ele trouxe alguns cantores aqui em Manhuaçu, no clube recreativo, e nos últimos anos agora dele de vida, eu saí para passear com ele e colocava sempre a música do Nelson Gonçalves. E ele trouxe o Nelson Gonçalves para tocar aqui no clube recreativo, trouxe a cantora Alcione, que hoje está aí, né? Fazendo ainda, cantando muito samba bonito para nós. Luiz Airão, né? Luiz Airão. Altemar Dutra, né? Isso mesmo. Foi ele que trouxe o Senac para Manhuaçu, né? Foi sim, Sebastião. Ele, no encontro de família, num domingo, na casa dos meus avós, né? Que moravam em Belo Horizonte, e lá estavam os irmãos todos reunidos, e o meu tio, carinhosamente chamado por eles sobrinhos de Titião, né, que é o Sebastião Antônio da Silva dos Reis, era diretor do Senac Minas. E ele virou para o pai, assim, descontraídamente, e falou: seu Alberto, eu quero colocar um Senac lá em Manhuaçu, minha terra natal, eu tenho esse desejo. E o pai prontamente: se você arrumar o terreno lá para mim, eu coloco o Senac lá em Manhuaçu, construo o Senac em Manhuaçu. Aí o pai, saindo de Belo Horizonte, chegou aqui em Manhuaçu, procurou o prefeito da época, que imediatamente disponibilizou aquele local aonde está o Senac hoje. A Câmara aprovou com tranquilidade e ali foi construído o Senac. E tive a alegria de participar da inauguração do Senac também em 1996. Participei desse momento. E hoje o Senac, como vocês sabem, é um Senac regional, que atende várias cidades, inclusive cidades grandes aqui da nossa região, e trouxe relevante serviço para a nossa cidade. O Rotary tinha uma dificuldade local para reunir, e na época meu tio Camilo Nassif era o prefeito, ele procurou ele, que meu pai era o presidente do Rotary, conversou com ele, e ele disponibilizou aquele local onde hoje funciona o Rotary, né, uma área nobre da cidade, aonde está funcionando todos esses anos. E o Rotary, como vocês sabem, é um clube de serviço que traz muito bons serviços para a nossa comunidade. Pouca gente sabe, ele encabeçou o movimento que soergueu a Associação Comercial em Manhuaçu, que passou a chamar a CIAN. O primeiro endereço da CIAN foi na Avenida Barão do Rio Branco, num dos cômodos do seu pai. Não. Pois é, Sebastião, eu volto na Avenida Barão do Rio Branco, né? Como a gente falava inicialmente aqui, toda a história do meu pai de vida foi na Avenida Barão do Rio Branco. Inclusive, eu nasci na Avenida Barão do Rio Branco, né? Nasci ali. E lá funcionou, nesse endereço 353, o início da CIAN, né? Ele disponibilizou um espaço lá para dar o pontapé na CIAN, que ela estava adormecida, né? E depois, ele achando o local inadequado, ele alugou uma sala no edifício Breder e trouxe a CIAN para o centro de Manhuaçu, para a Praça 5 de Novembro. Foi, aí, a partir desse momento deu mais visibilidade também na CIAN, né, porque no centro da cidade, e ela tomou um impulso e é hoje a CIAN que nós reconhecemos muito pelo trabalho dela. Graças a ele, né? Graças a ele também.
Exato. E tem mais uma colocação aqui que eu queria fazer do meu pai, que é muito importante também. Em 1970, o prefeito era o Jorge Said Schecker. E o Estado disponibilizou para fazer uma escola aqui em Manhuaçu, a escola polivalente. E essa escola, ela precisava de uma área muito grande. Então o pai presidente do Rotary na época, o prefeito procurou o pai, que tinha um ótimo relacionamento com o Heitor Pinheiro, e o pai conta que procurou o Heitor Pinheiro, ele disponibilizou aquela área também, gratuitamente para o Estado, onde funciona hoje o Colégio Polivalente também, teve a intervenção do meu pai também. Aí você falou que você nasceu na Avenida Barão do Rio Branco. Como que foi a sua infância? A minha infância foi muito marcante, Sebastião. O meu pai morava na Avenida Barão do Rio Branco, né? Em cima hoje, onde é hoje a empresa de café, em cima, e em frente nós tínhamos uma casa de saúde aqui em Manhuaçu. Eu nasci nessa casa de saúde. E ali eu morei até os 7 anos. Fiz o meu pré-primário, que chamava na época, né? No Grupo Antônio Velerso. E ali eu me deslocava até o Grupo Antônio Velerso, a pé, que naquela época era diferente, né? Passava ali pela estação ferroviária, e até os 7 anos eu morei aqui. Aí fui, o pai conseguiu comprar uma casa no centro da cidade, aí a gente mudou para o centro, e lá eu fui entrosando com outros grupos, estudei na escola normal da época, que hoje é a Maria de Luca, e aí eu passei minha infância ali já, uma outra, segunda fase mais no centro de Manhuaçu. E você se formou em qual curso? Eu sou advogado, formado na Fadvale, em Governador Valadares, formei em 1988, mas sempre apaixonado pelo comércio. Formei, já no final da minha formatura, durante a formatura já fiz a prova da ordem da OAB, passei, mas optei por continuar no comércio, que sempre foi a minha paixão. Eu comecei em 1990 trabalhando com vendas de arroz, e aí construímos uma marca aqui na região de referência, e hoje estamos caminhando com outra marca também para poder dar continuidade ao trabalho. E o seu arroz vem direto das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, né? Você representa as grandes empresas lá de Dom Pedrito, daquela área ali, né? Isso, Sebastião, as grandes empresas. Porque o 70% do arroz produzido no Brasil, ele é produzido no Rio Grande do Sul. Então, e é onde temos os melhores arroz também. Então, todo o meu arroz que eu distribuo aqui na região vem do Rio Grande do Sul. Distribuo também açúcar, né? Que vem da região de Uberaba, que Minas hoje tem uma participação significativa também no comércio de açúcar mineiro. A sua mãe ganhou fama de ser uma das maiores cozinheiras aqui de Manhuaçu e é especialista em comida árabe. Fala um pouco sobre a sua mãe. A minha mãe, né, uma filha de libanês, sempre teve esse viés de preparar as comidas árabes com muito gosto, né? E no decorrer dos anos, ela trabalhou por muitos anos também com meu pai, depois foi cuidar dos filhos, e aí no segundo momento da vida, com os filhos criados, ela resolveu dedicar a uma cozinha árabe como negócio também, e assim ela faz, ela prepara tudo com muito zelo, as comidas que ela faz. Inclusive nós servimos um quibe assado aqui no castelo, que é o quibe da Clarice Nassif, e assim é muito elogiado, as pessoas gostam muito desse trabalho que ela faz junto aos produtos libaneses. A sua mãe formou em contabilidade, mas ela acho que nunca exerceu a atividade dela não, né? Não, minha mãe... contadora não, ela sempre foi dona de casa e cozinheira, né? Isso, trabalhou com meu pai, dona de casa, cozinheira. E o que chama muita atenção na minha mãe também, você falando aí da formatura, ela tem uma letra redonda, uma caligrafia, que é uma coisa linda.
E a fama, ela granjeou fama como carnavalesca, né? Você puxou ela, você também é carnavalesco. Sempre gostei do carnaval. O carnaval tá no sangue, a gente participava sempre do coqueiro ali. Eu desfilei até no último ano do desfile que nós tivemos no coqueiro. Eu participei, desfilei ativamente, gostava, ela também, carro alegórico. Minhas irmãs também desfilavam também. Era assim muito gratificante esses momentos do carnaval de Manhuaçu. Quantos filhos a senhora tem? 4. Eu tive 5, mas perdi uma. Perdeu uma. E agora eu tinha 4 vivos, faleceu minha filha que morava nos Estados Unidos, né? Veio embora para aqui, ficou 2 anos comigo aqui, depois faleceu. E os outros moram todos aqui em Manhuaçu? Todos moram aqui, todos 3. E todos se tornaram empresários também, né? Com certeza. O Felipe, meu filho, é um empresário da Lockman, né? Dono da Lockman. O Charbel, representante comercial, né? Castelo do Café, Café Salomão e Café Davi. Eu queria também que a senhora falasse sobre o Sr. Salim Nassif, que ele é um homem muito importante, ele dá nome à principal avenida aqui de Manhuaçu, né? A senhora lembra dele bem? Não. Lembro bem do Salim. Como é que ele era? A senhora tem... só não tinha muito... Diretor, né? Como diretor. Hoje eu gosto muito do filho dele, o Salim. O Salim, né? o médico, ele gosta muito da nossa família, porque o Albertão contratou para ele ser o médico da firma Albertão. E com isso ele cresceu muito, né? Foi muito assim solicitado e até hoje é um bom médico, né? Muito bom médico. E do seu irmão Camilo Nassif, que foi prefeito, quais as recordações que a senhora guarda? As melhores possíveis, maravilhoso, um homem muito período maravilhoso. Muito bom da história. Muito bom, todo mundo fala, prefeito igual o Camilo Nassif nunca teve. Ele era muito querido e fez muita coisa boa para nós, né? O Rotary Club a senhora pertence até hoje, né? A senhora já foi presidente da casa? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Da Casa da Amizade. Da Casa da Amizade? Fui várias vezes, já fiz várias festas árabes no Rotary. A senhora se lembra das pessoas que eram entusiastas e que mantinham o carnaval aceso naquela época? A Ailton da Triunfante, a Debre, esposa do Zé de Souza, Terezinha e outras pessoas que eu também. Terezinha, eu também era muito entusiasta e sou até hoje. Pena que não tem mais. No princípio, o Carnaval Social de Manhuaçu acontecia somente no salão do Clube Recreativo. O carnaval de rua se resumia apenas no bloco da Mulinha, que saía do bairro Coqueiro e atravessava a cidade até a Ponte de Cimento. A Mulinha ia na frente dançando e o cordão do povo seguindo atrás. Tinha também o bloco dos Caboclinhos, uma homenagem aos povos originários que habitaram o município antes da colonização. Os foliões se fantasiavam de índios e desfilavam pelas ruas da cidade. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao cargo de prefeito municipal em 1973, o carnaval entrou no calendário anual de festas de Manhuaçu. Tanto Getúlio quanto a primeira-dama Dora eram amantes das festas de carnaval. Nessa época, organizaram-se as escolas de samba e os blocos dos bairros. Os desfiles aconteciam numa passarela construída na Praça 5 de Novembro, com arquibancadas, tribuna de honra e tudo mais. O Carnaval de Manhuaçu ganhou fama na região e atraía milhares de turistas nos 3 dias de folia. Clarice desfilava com as mais belas e sofisticadas fantasias, alcançando sempre os primeiros lugares nesse quesito. Eu sinto muita falta e muita saudade do Carnaval de Manhuaçu. Poderia retornar com muito entusiasmo. Aqui tem pouca opção de turismo, mas o Carnaval atraía muita gente de fora, né? Vinha muita gente de fora. No início,
o carnaval no Manhuaçu era completamente diferente, né? Com arquibancada. Tinha tudo. Tinha tudo, né? Tinha tudo que um carnaval profissional de capital tinha, né? Uhum. Mas as mais famosas eram Coqueiro e Foi. Ficava aquela disputa entre as duas. A senhora saía em qual escola? Só Coqueiro. Só Coqueiro. Só sempre foi do Coqueiro, né? Sempre fui Coqueiro. Mas também existia, além das escolas, blocos dos bairros, né? Blocos de Santa Luzia, Petrina, quando tinha, Santana, Bom Pastor, né? Quando tinha eu ia também, Bloco do Sujo, a gente ia Bloco também. do Sujo, No Bloco do Sujo também a gente ia, né? E eles faziam também, né, concurso de rainha, né? Concurso de rainha e princesa, rainha do carnaval. Rainha do carnaval. Eu só saía em carro alegórico com fantasia muito rica. Só andava sempre em carro alegórico com fantasias chiques, né? Muito rica mesmo, muito rica, de plumas e tudo. Sua fama de passista e carnavalesca acabou por alçá-la aos desfiles das escolas do Rio de Janeiro. Foi campeã do Carnaval de 1989, desfilando pela Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Desfilou também na Escola de Samba São Clemente. E uma das vezes que ela desfilou, a escola foi campeã ainda. Aí foi uma euforia muito grande. Mas eu não tive não consumei esse desejo que eu tinha de desfilar no Rio, não. Mas os carnavais de Manhuaçu, eles traziam muitas pessoas aqui para a cidade, né? Acabou virando um carnaval regional famoso. Muito famoso. As pessoas vinham de fora, a cidade ficava cheia, movimentada, tudo. E nós tínhamos aqui 4 escolas de samba, né? Nós tínhamos o Coqueiro, nós tínhamos os Folha, nós tínhamos o Santo Antônio e tinha o Penetra. Eram 4 escolas de samba que desfilavam. E aí, no domingo e na terça, eram as escolas de samba. E no sábado e na segunda eram os blocos carnavalescos. Não só o supermercado Albertão, mas outras empresas, grandes empresas de Manhuaçu, patrocinavam também o carnaval. Você lembra de alguns nomes assim de gente famosa? Nossa, a empresa que eu me recordei aqui, por exemplo, nós tínhamos a Copa Real, que ajudava, né? O Casa Bento Alves Costa sempre ajudou no Carnaval de Manhuaçu, a Triunfante, né? Nós tínhamos essas empresas que ajudavam sim no Carnaval de Manhuaçu. As empresas participavam porque traziam turistas para a cidade, né? Exatamente, os hotéis cheios, restaurantes, né? Todo mundo participava, Hotel Itália, né? A amante do futebol, Clarice é torcedora apaixonada do Clube de Regatas Flamengo. Flamengo, sou flamenguista nata. Já fui ao Rio ver jogo do Flamengo e Ipatinga. Sou flamenguista mesmo, muito, muito. E em Belo Horizonte você torce para que time? Quase que nenhum. Eu sou só flamenguista mesmo. Beleza. Sou flamenguista. Formado em advocacia pela Fadivale, Charbel é casado há 34 anos com Roseli, natural de Simonésia, que a conheceu quando tinha 18 anos e ela estudava em Manhuaçu. Tiveram 3 filhos. Como você conheceu sua esposa, Roseli? É uma linda história e eu tenho certeza que nós nascemos para ficar um com o outro. Em 1980, eu estudava na Maria de Luca, fazia contabilidade no 2º ano, e ela veio de Simonésia estudar em Manhuaçu no 1º ano de contabilidade. E naquele corredor ali da Maria de Luca, eu fiquei conhecendo a Roseli. E ali a gente trocou alguns olhares, algumas conversas, mas a gente já percebia que existia alguma coisa entre nós ali. No ano seguinte, ela mudou para Ipatinga, onde as irmãs dela moravam, em 1981, e eu aqui em Manhuaçu permaneci. Em 1985, no 15 de novembro, eu estava na praça de Manhuaçu com um amigo meu, que tem uma história muito bonita, meu saudoso amigo Magela. Nós conversávamos lá descontraídamente. Ela passou vindo de Ipatinga com a irmã dela e me gritou por um apelido só meu e dela,
E aquilo ali, eu fui atrás dela, encontrei com ela e reacendeu ali aquela chama. E aí nós começamos a namorar e estamos até hoje juntos, são 38 anos. Em que ano que você casou? 1989, dia 2 de setembro de 1989. É uma grande mulher, uma grande companheira. Eu estou hoje assim, se é que eu estou hoje bem sucedido, tenho uma posição assim que me dá uma tranquilidade no mercado, eu agradeço muito a ela, que ela sempre ombreou comigo, desde que nós casamos. Ela trabalha junto comigo, ela era bancária, deixou de trabalhar no banco para trabalhar comigo nessa empreitada de representação, e posteriormente nós adquirimos propriedade rural e ela foi tocar as lavouras de café, né? Sempre junto comigo. E quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos com a Roseli e tenho uma filha de solteiro. A minha filha mais velha é a Rani, eu tenho o Salomão, o Davi e a Sayuri. Todos formados em curso superior? Todos formados em curso superior. A Sayuri é advogada, né? O Davi é formado em Relações Internacionais, é oficial da reserva do Exército, né? O Salomão formou em Educação Física, e a minha mais velha só tem o 2º grau e dedica aos filhos. E você também tem uma irmã que foi sempre um braço direito seu, que é a Daira, né? Muito bem lembrado, Sebastião. A Daira, ela formou em Belo Horizonte, veio para Manhuaçu, começou a trabalhar comigo, trabalhamos por alguns anos juntos. Aí surgiu uma oportunidade dela trabalhar no Espírito Santo, para lá ela foi, trabalhou lá por 13 anos, retornou para Manhuaçu e continua comigo. Ela que comanda a parte de representação comercial? Isso, ela coordena as vendas, né? Ela é uma excelente vendedora. Ela se formou em quê? Ela se formou em Comércio Exterior. Comércio Exterior. A Avenida Barão do Rio Branco foi berço e moradia permanente da família de Alberto José da Silva, que tem tudo a ver com o desenvolvimento do turismo em Manhuaçu, apoiando e participando das festas populares, dos carnavais antigos e, como nos contos de fadas, relacionada à mágica história de um castelo que transcendeu as fronteiras do país e ganhou o pomposo título O Castelo do Café. Foi o seguinte, o meu filho, um dos meus filhos, o Davi, foi estudar em Belo Horizonte, e lá ele começou a levar um café diferenciado, um café gourmet, para alguns professores, para fazer um agrado, né? E aí esses professores começaram a dizer, eu queria comprar esse café seu também, não quero só ganhar. Aí ele chegou para mim, mas a mãe dele, quem sabe a gente pode produzir esse café para vender em Belo Horizonte, em outros lugares. E aí a gente gostou da ideia dele, e como os meus filhos, Salomão e Davi, né, que eu tenho 4 filhos, mas os meus 2 homens são Salomão e Davi. Como são nomes de reis, aí veio a ideia de fazer uma torrefação com uma fachada de castelo para poder remeter a marca de reis, né, de Salomão e Davi. Além do café de alta qualidade, a família criou também o Clube do Café Salomão, uma plataforma de venda de cafés especiais pela internet em parceria com produtores da região. Em meados de 2016, Charbel e Roseli resolveram construir um castelo para ser a sede da empresa Salomão. E em novembro de 2018, o castelo foi inaugurado, tornando-se o maior ícone turístico de Manhuaçu, sendo o único estabelecimento desse gênero que se tem notícia. O Castelo do Café hoje atrai visitantes do mundo inteiro, colocando Manhuaçu no mapa mundial das rotas de cafés especiais. A gente propôs associar o nome da marca a um castelo, né? Por causa dos reis, rei Salomão, rei Davi, um castelo, com uma forma de fortalecer a nossa marca também.
E vocês não tinham visto nada igual em outras regiões, nada não. Vocês não copiaram, isso é ideia de vocês. A ideia foi totalmente nossa, porque não se tem notícia que no Brasil e no mundo existe um castelo do café. Eu falo isso assim, não com muita naturalidade, longe de qualquer pretensão, arrogância, mas realmente não se tem notícia de outro empreendimento voltado para o café que seja um castelo. E quem que foi que bolou a parte de arquitetônica, né? Quem que foi que deu essa ideia? O próprio arquiteto ou vocês é que tiveram a ideia de ornamentar o castelo do jeito que ele é hoje? Foi uma junção, né? O arquiteto, João Brivieiro, ele, quando a gente procurou ele para falar dessa ideia de fazer o castelo, ele entusiasmou, foi para a Europa, pesquisou na Europa, visitou a Alemanha, Itália, inclusive essa torre que nós temos no castelo aqui, ela existe uma semelhante em Milão, de lá que veio essa ideia. Então ele trouxe as ideias de lá, juntou com as nossas ideias aqui e fizemos o castelo. E resultou, né, no empreendimento, né? No empreendimento. E até pessoas do exterior vêm aqui visitar o Castelo do Café, né? Sim, a gente recebe muito estrangeiro. Recebe estrangeiros, pessoas do Brasil inteiro vêm nos visitar aqui, grupo de turistas, né? Grupo de motociclistas, excursões, muita coisa mesmo. Charbel Felipe Silva é o atual presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Manhuaçu, a quarta maior instituição desse gênero do interior de Minas Gerais, que presta relevantes serviços à nossa população, tanto no setor educacional quanto no tratamento de saúde e cuidados especiais de pessoas portadoras de deficiência. O Sebastião, a APAE, ela também faz parte da minha vida. Eu me recordo muito, em 1985, a APAE passava por um momento difícil, talvez ia até fechar, né? Mas aí foi levado para a loja maçônica União de Manhuaçu essa situação da APAE, e lá, sob a liderança do nosso saudoso Saulo Brandão, tomou-se a decisão que a maçonaria iria abraçar a APAE. E assim foi, e eu participei várias vezes de eventos para angariar fundos, participei do conselho, participei da diretoria, e foi assim um momento muito especial na minha vida quando eu tive a oportunidade de assumir a presidência da APAE dia 1º de janeiro de 2020. E a APAE de Manhuaçu é uma das maiores do interior de Minas Gerais, né? Sim, Minas Gerais tem 250 APAEs. Manhuaçu tem o privilégio de ter uma escola estadual, que é a escola Pearl White Fadilala, que só 22 APAE em Minas Gerais têm uma escola estadual, dentre elas Manhuaçu. Nós atendemos 420 usuários, entre crianças, adolescentes e adultos, e nós somos referência no estado de Minas também. Então a APAE ela presta serviço na saúde e na assistência social para as crianças com deficiência intelectual e múltipla. Nós temos 55 profissionais prestando esse serviço. Quem quiser contribuir para a APAE, o que ele tem que fazer? Ele deve ligar para a APAE, se cadastrar e fazer a contribuição dele via Pix. Porque, inclusive, a APAE, o TeleAPAE sustenta a APAE, porque a APAE não sobrevive sem doação. Porque os recursos que nós recebemos, nem sempre é possível, às vezes, canalizar para determinado local. Então nós precisamos muito da doação da comunidade. Eu queria que você lembrasse também de uma pessoa que foi muito importante no início da APAE e já faleceu, que era o Atílio, avô da doutora
Oílita. Oílita. O nome é Doutor Oílita. Doutor Oílita, que é atilho de trás para frente. É atilho de... atilho de trás para frente. É. Ele era um entusiasta da PAI, colaborou muito. Ele deu um lote no bairro Alfa-Sul para ser vendido e o recurso ser canalizado para a PAI, quando a PAI estava sendo construída. Então ele trabalhou muito na PAI, muito mesmo na PAI. Ele foi um dos baluartes da PAI, né? Foi um dos baluartes da PAI. Quero cumprimentar o Sebastião Fernandes, uma pessoa extremamente culta, por estar à frente desse projeto Memórias de Manhuaçu, projeto esse idealizado, né, pelo nosso secretário Daniel Vieira e abraçado pela nossa prefeita Imaculada. Esse projeto, ele vai deixar memórias, como o próprio nome dele já diz, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Essa minha visão eu colocava hoje até para os meus filhos lá na hora do almoço, e que eu ia participar dessa gravação e tinha certeza da importância dela para o futuro da nossa Manhuaçu, porque eu sou manhuaçuense apaixonado. Aqui eu nasci e aqui eu sempre vivi. Nós agradecemos a sua gentileza. Estou sempre à disposição, estou muito feliz em participar desse momento, de dar essa minha contribuição para minha querida e amada Manhuaçu. E o futuro? Quais os seus projetos para o futuro? Nós acreditamos muito no futuro, continuamos trabalhando arduamente, sempre inovando aqui no Castelo, trazendo novidades para os nossos turistas, e também entendemos que o poder público, ele realizando aqui uma rota do café, ele vai contribuir muito, não só para o Castelo, mas para todos os proprietários do entorno aqui, que tem muito a ganhar, podendo também criar novos pontos turísticos para Manhuaçu e dessa forma fomentar a nossa economia, gerando renda e gerando emprego. Então eu entendo que essa rota do café irá contribuir bastante também para esse futuro. E assim, Memórias de Manhuaçu contou hoje a história da família do empresário Alberto José da Silva, a família Felipe Nassif, uma das mais importantes de Manhuaçu.